Olá pessoal, hoje vamos discutir o experimento de colisões elásticas que vocês farão no laboratório. Primeiramente, vamos revisar como a gente calculava a velocidade na base da rampa no experimento da aula anterior, que é utilizando a conservação de energia no sistema mecânico. Se vocês se recordarem, vocês calcularam por 3 métodos diferentes. Os 2 primeiros métodos utilizavam conservação de energia. No primeiro, vocês diziam, olha, toda a energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética de translação, desconsiderava a rotação. No modelo 2, a energia potencial gravitacional se transformava em energia cinética de translação e rotação. E no terceiro modelo, que é o que nos interessa para a aula de hoje, utilizávamos o modelamento de lançamento oblíquo, ou seja, a velocidade final na base da rampa, depois da bolinha descer essa rampa de acrílico, era exatamente igual à velocidade inicial do movimento de lançamento oblíquo. Então, a gente media a altura da base da rampa em relação ao fundo da caixa de madeira e media o alcance horizontal para determinar essa velocidade com que a bolinha chegava aqui. Note que a bolinha, quando está na base da rampa, ela possui apenas componente na direção X, não possui componente na direção Y. Então, utilizando o modelo de lançamento oblíquo, sabemos que quando a bolinha sai da base, ela sai com ângulo de lançamento zero, pois ela sai na horizontal. E a única componente de velocidade que ela tem é na direção X. E a bola cai no movimento aqui parabólico, né? Sabemos que a única força que atua nessa bolinha está na direção Y e a força peso, a força gravitacional. Então, na direção X, ela não possui aceleração, você não tem força resultante atuante sobre ela. Então, ela descreve um movimento retilíneo uniforme, x igual a x0 mais vxt, onde vx é v0 cosseno θ. Se θ é igual a zero, ΔX igual a v0t. Na direção y, como temos apenas a força peso, a força resultante me causará uma aceleração igual à aceleração da gravidade. Então, teremos então um movimento uniformemente variado, y igual a y0 mais v0 yt menos meio de gt quadrado. Se o lançamento é na horizontal, v0y é zero, e y menos y0 será igual a menos h maiúsculo. Isso vai ser igual a menos meio de gt ao quadrado. Então, juntando essas duas informações, concluímos que a velocidade imediatamente antes da colisão é igual ao deslocamento que temos quando lançamos apenas uma esfera. Note que é necessário que essa esfera parta do repouso aqui no ponto A. Então, será igual ao deslocamento sobre raiz quadrada de 2 vezes a altura. Que altura é essa? A altura da base da rampa de acrílico em relação ao fundo da caixa, dividido por G. Ok? Hoje nós vamos estudar a colisão. Então, já sabemos como calcular a velocidade imediatamente antes da colisão. A velocidade imediatamente após a colisão, a gente vai fazer o seguinte experimento. Vamos colocar uma bolinha parada, que é a nossa esfera B. A esfera A vai descer a rampa de acrílico. Imediatamente antes de colidir com essa bolinha, ela tem a velocidade que acabamos de discutir. Ela colide. Imediatamente após a colisão, a velocidade de cada uma das bolinhas poderá ser calculada pelo deslocamento horizontal delas, né? Então, ocorre a colisão, cada uma cai num ponto diferente do seu papel sulfite. Vocês vão traçar esse eixo, correto? Vão medir a distância da origem até o ponto onde a esfera A caiu, isso vamos chamar de D1. Correto? A distância da origem até o ponto onde a esfera B caiu, vamos chamar de D2. Sobre raiz, a altura é a mesma, não mudou, continua sendo da base da rampa de acrílico em relação à caixa de madeira, 2H sobre G, raiz. Ok? Então, já sabemos calcular imediatamente antes e imediatamente após a colisão. Então, do ponto de vista microscópico, o que vem ser essa colisão? A colisão, ela pode ser descrita como a seguinte forma. Cada material, no caso nossa esfera de aço, ele é composto por bilhões de ligações moleculares do tipo mola. Quando ocorre colisão, elas são comprimidas
quando elas colidem, depois elas se expandem e empurram os objetos de modo a afastá-los. Quando elas retornam à configuração inicial, dizemos que é uma colisão perfeitamente elástica, ou seja, não ocorreu deformação do material. Do ponto de vista de energia, dizemos que a energia cinética inicial dos objetos é convertida em energia potencial elástica das ligações moleculares, depois é transformada em energia cinética de novo quando eles se afastam. Se a colisão for elástica, não houve perda dessa energia, porque eles vão retornar ao seu estado inicial. Então, uma característica da colisão elástica, além de conservar o momento linear, se conserva a energia cinética total do sistema. Então, vejamos com mais detalhes. Só recordando vocês o que vocês viram na teoria. A conservação do momento linear, ela vem do fato de que as forças externas podem ser desprezíveis. O que predomina são as forças de interação entre os corpos que estão colidindo. Então, a ausência de força externa faz que o momento linear total inicial de um sistema seja igual ao momento linear total final do sistema. Como é um vetor, se a colisão for no plano, precisaremos nos preocuparmos com a direção x e a direção y. Cuidado, hein? Já a energia cinética é uma grandeza escalar, então a gente não precisa se preocupar com componentes, correto? Então, a energia cinética total inicial do sistema deve ser igual à energia cinética total final do sistema. Então, veja um esquema de uma colisão similar ao que vamos estudar. A esfera B parada, a esfera A com velocidade inicial calculada da maneira que acabamos de falar, colide com a esfera B sai em ângulo com uma velocidade B final, a esfera A sai em ângulo com uma velocidade A final. Correto? A conservação do momento linear na direção x me diz que o momento linear de B é zero e eu tenho o momento linear inicial de A. Isso vai ser igual a PAF projetado em x, então vezes cosseno alfa, mais PBF projetado em x, então PBF vezes cosseno beta. Na direção y, veja, a esfera A tem velocidade apenas na direção x. Então, a velocidade de A em y é zero. E B está parada. Então, o momento total inicial de A é zero. Mas, momento de B projetado em y é PB seno beta. E o de A projetado em y é PA seno alfa. Mas cuidado, ó. Quando você projeta ele em y, o vetor aponta para baixo, portanto, ele é negativo. Ok? Bom, e a afirmação da conservação da energia cinética do sistema? A energia cinética total de A mais B no início tem que ser igual a total final. Só que B no início está parado, então esse termo aqui não existe. Correto? Pois bem, teremos um sistema de 3 equações. Nós vamos admitir uma simplificação inicial que MA é igual a MB. Não é exatamente igual, existe um erro experimental, uma diferençazinha, mas para termos práticos e simplificarmos nosso experimento, vamos admitir que MA é exatamente igual a MB. Então, as massas, elas se cancelam nessas 3 equações, ok? Material não utilizado, rampa de acrílico, folha de papel para registro de impacto, papel carbono, régua, fio de prumo, nível e esferas de aço. Cuidado para não alterar o nivelamento da rampa. Ok? O nivelamento, mas não alterem, não desmontem em hipótese alguma essa rampa, senão vocês podem atrapalhar o experimento dos colegas nas aulas seguintes. Ok? Então vejam agora a descrição experimental com o monitor Ramon. Bom dia, nesse experimento de laboratório nós vamos estudar uma colisão elástica entre essas duas bolinhas. Na primeira parte do exercício, vocês vão utilizar a velocidade obtida, da velocidade horizontal obtida aqui, pelo experimento anterior, do movimento de queda, do movimento balístico anterior. Vamos cuidar para a rampa estar nivelada, nos dois eixos aqui, olhando o tubo de bolha, e tomando cuidado para o final da rampa coincidir com o começo da caixa, botando a régua e verificando isso. Então, pelo experimento que vocês fizeram no laboratório passado, vocês vão saber a velocidade da bolinha
logo antes de sair da rampa, que foi pelo movimento balístico. Nesse experimento vocês colocaram uma bolinha aqui e a outra aqui em cima. Supondo que as duas bolinhas têm massa igual, coisa que não se comprova experimentalmente, mas vamos fazer essa suposição, vocês vão verificar a validade das três expressões aqui. A primeira para a conservação de energia cinética. A energia cinética da bolinha inicial vai ser essa energia cinética das duas bolinhas juntas no final. A conservação de momento linear no início, lembrando que ela só tem que apenas a primeira bolinha tem componente em x de velocidade, com a velocidade em x das duas bolinhas no final. E a conservação de momento linear em y, lembrando que no começo nós não temos velocidade em y, então não temos momento linear, e um momento linear no final da bolinha A da bolinha B. Lembrando sempre com muito cuidado para não mexer na rampa, para não desnivelar a rampa para os próximos que forem fazer o laboratório, deixar ela nivelada como você encontrou. Medidas realizadas. Já vimos como vamos calcular as velocidades finais imediatamente após a colisão aqui na base da rampa e vimos que precisamos da altura h e das distâncias, né? Só que vamos precisar mais do que isso. Então vamos precisar de D1, que é a distância da esfera A em relação à origem, e precisar desse ângulo que chamamos de alfa. Vamos precisar da distância D2 e do ângulo beta e da altura h, tá? Então, para calcular a velocidade inicial, faremos o lançamento de uma única esfera, mediremos o alcance e h. Calcularemos a velocidade inicial imediatamente antes da colisão a partir dessa expressão. Mas para calcular a velocidade final, precisaremos das distâncias D1 e D2 e do h, que será o mesmo. Correto? E finalmente, para que precisamos medir o ângulo com o transferidor? Precisaremos medir o ângulo com o transferidor para verificarmos a validade dessas três equações. Esta vem da afirmação que numa colisão elástica ocorre a conservação de energia cinética do sistema. Esta vem da conservação do momento linear na direção x e essa é a conservação do momento linear na direção y. Note que pode ocorrer um erro experimental e uma certa diferença a ser encontrada, mas isso não quer dizer que a nossa colisão não é elástica, ok? Verifiquem a igualdade, discutam o experimento com seus professores de lab e bom estudo a todos.